em relação aos déficits que o constitucionalismo também tem apresentado nesta grave crise pela qual nós enfrentamos. De modo que nós todos aqui do IDP e todos os brasileiros agradecemos imensamente a atenção que Paco Balaguer tem tido para com o Brasil, inclusive preparando estudos e artigos que têm sido publicados aqui. Esse texto, por exemplo, sobre a incompletude da narrativa que envolve o constitucionalismo, foi publicado no Correio Brasiliense. Um outro texto sobre a necessidade de uma economia de guerra e de uma gestão de guerra também foi publicado no Conjur, de modo que nós gostaríamos desse diálogo. E eu passo de imediato a palavra ao professor Paco Balaguer. Bom dia, Paco. Bom dia, muito obrigado. Eu começo a falar agora, então? Sim, por favor. Então, eu vou começar a falar. Eu falo sempre com o meu português, que não é o melhor português do mundo, mas eu acho que é melhor que falar em espanhol, porque vocês podem compreender mesmo se as minhas palavras às vezes são mais espanhol que português, não? Eu gostaria de começar para dizer que, na verdade, do ponto de vista científico, da ciência do direito constitucional, para os juristas, fazer uma valoração do problema da epidemia e a sua influência no direito constitucional é muito difícil, só porque, na verdade, nós temos agora só uma parte da realidade, temos uns dados parciais, não temos uma visão global do problema, mesmo porque o problema é muito dinâmico, está a cambiar, a mudar de um modo muito importante na mesma semana, em um dia, ou 2 dias. E por isso nós temos que fazer uma valoração muito provisional, muito provisória. Não podemos fazer uma valoração como a que poderia ser dentro de 1 ano, 2 anos, para estabelecer o sentido da crise sanitária e também a sua influência no direito constitucional. Se eu gostaria de falar dos problemas, poderia falar dos problemas, porque, na verdade, do ponto de vista do direito constitucional, a crise sanitária é, para assim dizer, a terceira crise do constitucionalismo, do direito constitucional no século XXI. Nós tivemos a crise financeira, uma crise muito forte, uma interpretação econômica da Constituição, uma externalização do poder político sobre a economia, que não fica já nas mãos do Estado, que fica fora, nos agentes globais. Nós tivemos depois uma outra crise, a crise democrática provocada pelas companhias tecnológicas, as redes sociais, a intervenção das companhias tecnológicas nos processos eleitorais, no Brexit, a Cambridge Analytica, depois a intervenção nos Estados Unidos. Mesmo eu acho que alguma intervenção no Brasil através de WhatsApp também foi estabelecida pelas companhias tecnológicas. Eles começaram com a utilização do Facebook, da aplicação do Facebook em Inglaterra com o Brexit, depois Facebook mesmo nos Estados Unidos, as eleições presidenciais dos Estados Unidos, depois WhatsApp nas eleições presidenciais do Brasil, e agora estão a utilizar mais Instagram e outras aplicações, mas o sentido é o mesmo, é uma crise da democracia, uma crise do direito constitucional, da Constituição. Então, nós podemos enquadrar na crise do constitucionalismo, do direito constitucional, esta terceira crise que temos agora com a epidemia, com o coronavírus. Mas esta é uma crise mais importante que tem também
alguns problemas que não só são do direito constitucional, são problemas também da integração supranacional da União Europeia e são problemas também da regulação internacional, possibilidades de fazer uma regulação internacional global dos problemas globais do mundo. E aqui os exemplos são muito claros. Não? Nós temos conhecimento da realidade da epidemia muito fraco, muito pobre, no sentido de que como nós não temos uma regulação internacional ou uma regulação supranacional para obrigar aos Estados a fazer adotar umas medidas que possam ser homogêneas, harmônicas no conjunto do mundo, nós temos uma situação muito complicada do ponto de vista mesmo do ponto de vista da situação, da realidade da epidemia. São os exemplos, não? Quando eu comecei a compreender o sentido da crise, eu ficava na Milão, eu estive na Milão como professor convidado no mês de fevereiro. Em fevereiro, o 22 de fevereiro, a universidade decidiu fechar a universidade. Fechar a universidade, nesse momento, em toda a Itália, tinha mais ou menos 100 casos. Na Milão, na cidade de Milão, só um caso, mas eu decidi voltar à Espanha porque a universidade quedou fechada. Só da 22, 23 de fevereiro, mais ou menos um mês, um pouco mais de um mês, os casos do mundo são agora quase 1 milhão de casos em todo o mundo de infecções. Temos praticamente 800.000 casos de infecções em todo o mundo. Então, a aceleração da epidemia foi verdadeiramente muito grande. É muito difícil de compreender para as pessoas que fazer com uma aceleração tão grande, não tem mesmo a capacidade de analisar, de fazer análise dos dados e das informações que nós temos. Mas a coisa importante é que nós não temos um protocolo de atuação das autoridades. Então, quando nós decimos que na Espanha ou na Itália temos muitos casos, é verdade, temos muitos casos. A Itália agora é na segunda posição depois dos Estados Unidos, depois a Espanha. A Alemanha também tem muitos casos, muito perto da Espanha, mais ou menos os mesmos casos, um pouquinho menos. Por que nós temos tantos casos? Alemanha, Itália, Espanha. Temos tantos casos porque nós fazemos todos os testes. Nós fazemos os testes, não todos que seriam necessários, como fizeram na Coreia do Sul, mas todos os testes que são importantes, mesmo aqueles que são importantes. Então, como nós fazemos todos os testes, nós conhecemos muito melhor o alcance da enfermidade na Alemanha, na Itália e na Espanha. Para que vocês possam compreender a diferença dos países, a atuação dos países, mesmo os países que têm a mesma política. Não estou a falar dos países que tinham uma política diferente, como a política de mitigação os Estados Unidos, do presidente dos Estados Unidos até um certo ponto, ou mesmo do presidente do Brasil, na primeira fase do presidente do Reino Unido, de Inglaterra. Mesmo os países que têm a mesma política, nós temos a mesma política de supressão, uma política de mitigação, nós não fazemos os mesmos testes. Então, há alguns dias, no diário Le Monde, fizeram uma comparação dos testes de alguns países. Nós, na Espanha, estamos a fazer 10 vezes mais testes que a França. A França tinha, nessa altura, 36 mil testes feitos, nós tínhamos
feito, nessa altura, mais de 300.000 testes. Na Itália, muitos mais embora. Na Alemanha, muitos mais embora. Então, nós temos uma visão muito mais real da extensão da epidemia que não tem os países como a França, que está a fazer só uma 10ª parte dos testes que nós fazemos, ou o Reino Unido, que está a fazer só, na mesma altura, só 50.000 testes. Nos Estados Unidos começaram a fazer testes há alguns dias, e quando começaram a fazer testes nos Estados Unidos, a epidemia, a extensão da epidemia, parecia muito mais grande. Mas a verdade não é, a epidemia tem a mesma extensão com testes ou sem testes. Só que com testes nós temos a maneira de controlar, de fazer o controle da enfermidade, da epidemia. E isso é muito importante se todos os países fizerem os mesmos testes. Mas se todos os países não fazem os mesmos testes, nós temos uma visão da realidade da epidemia muito diferente da verdade. Isso é muito importante do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista da economia, do ponto de vista do controle da epidemia, é assim. Mesmo o número de mortes. Nós temos um protocolo pelo número de mortes, Itália e Espanha. Nós incorporamos a relação de mortes todas as pessoas que tiverem coronavírus. Mesmo se a morte for atribuída a que eles tinham uma enfermidade, uma doença preliminar, eles tinham problemas de coração, ou problemas de diabetes, ou outros problemas, nós atribuímos, assinamos todas as mortes como mortes de coronavírus. E por isso nós temos uma quantidade de mortes. A Itália fica na primeira posição mundial, Espanha na segunda posição mundial. A Alemanha não. A Alemanha só as pessoas que têm a morte diretamente da coronavírus. Mas que é ter a morte diretamente do coronavírus? Não faz sentido. É muito complicado estabelecer isso. Porque, afinal, todas as pessoas, muitas das pessoas que vão a morrer do coronavírus têm uma outra doença e por isso não podemos fazer essa distinção. No Reino Unido não tinha mesmo uma possibilidade de fazer a contabilidade porque eles não tinham até agora um protocolo para estabelecer as mortes de coronavírus. As mortes eram atribuídas a outras doenças particulares, mesmo a influência, a gripe comum. Pela relação dos Estados Unidos, as mortes foram atribuídas até agora só à gripe. Então, temos nos Estados Unidos muitas mais mortes da gripe que mortes da coronavírus. Isso o que quer dizer? Quer dizer que é muito importante estabelecer protocolos internacionais de atuação das autoridades dos países e também de informação da alcance da epidemia, porque se nós não temos uma informação precisa do alcance da epidemia, extensão da epidemia, nós não temos a maneira de lutar contra a epidemia. Então, é muito importante esses protocolos internacionais. Do ponto de vista supranacional, na Europa, eles não fizeram nada, no mesmo sentido. Nós temos nos países europeus muitas diferenças da contabilidade das infectados e também muitas diferenças da contabilidade das mortes. Então, é muito importante estabelecer esses protocolos. E também é muito importante estabelecer protocolos de atuação das autoridades. E aqui, para as pessoas que gostam mais da reflexão dos problemas constitucionais, do direito constitucional, eu tenho que dizer que, na verdade, a relação entre ciência, economia e direito constitucional é uma relação que, com o coronavírus, nós temos que procurar compreender de uma outra maneira que é a maneira que compreendimos até agora. Eu falei, para começar a minha fala, dos problemas da crise do direito constitucional pela economia e também pela tecnologia, pelo desenvolvimento tecnológico. Eu tenho que dizer, não temos o tempo para poder desenvolver as ideias, a teoria, mas eu tenho que dizer que no mundo moderno, o constitucionalismo, a Constituição, tinha uma harmonia
do ponto de vista da sua consideração como expressão de uma racionalidade, expressão da razão, com a ideia da ciência, o desenvolvimento científico e a ideia do desenvolvimento econômico. Todas elas, a legitimidade da Constituição, a legitimidade da ciência, a legitimidade da economia, do desenvolvimento econômico, ficaram no mundo moderno na mesma ideia de progresso, a ideia de desenvolvimento, de progresso. Então, pelos 200 anos do desenvolvimento do constitucionalismo, essa ideia da harmonia entre a ciência, a economia, a tecnologia e a Constituição ficou estável, ficou com algumas mutações, naturalmente, mas ficou mais ou menos estável. Só que no século XXI mudou. E agora temos, do momento em que estourou a crise financeira, tivemos desenvolvimento da ideia da economia confrontada com a Constituição, confrontada com o direito constitucional, uma economia que não fica nos termos da incorporação a isso que nós chamamos a Constituição econômica, a incorporação dentro da Constituição dos fatores produtivos, a harmonização dos fatores produtivos, e a economia ficou como uma legitimação própria, legitimação que muitas vezes era contrária ao direito constitucional, à Constituição. E a mesma coisa com o desenvolvimento tecnológico, com a ciência. Na segunda grande crise do direito constitucional no século XXI foi uma crise do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, da ciência, com as companhias tecnológicas e as redes sociais. Eu não tenho tempo para desenvolver isso, vocês têm na bibliografia as referências que podem consultar se gostam, mas com a terceira crise do constitucionalismo, a crise sanitária, a situação é muito diferente. É muito diferente. No primeiro lugar, porque a tecnologia, a economia, a ciência e a economia ficaram enfrentadas. Ficam enfrentadas. Se você hoje os discursos do Donald Trump ou do presidente do Brasil, do presidente Bolsonaro, eles estão a falar mais da economia que do controle da enfermidade. Na Europa se fala mais do controle da epidemia que da economia. Temos que fazer muitos sacrifícios do ponto de vista econômico para a proteção da saúde das pessoas. Então, a legitimação científica, a legitimação econômica ficaram enfrentadas. Isso, vocês podem olhar isso no informe da rapport do Imperial College, que se viu como que está citado na indicação do texto do Ingo Sarlet, que eu fiz para nesta videoconferência, onde se falava de as diferenças que poderiam ser estabelecidas entre um controle da enfermidade pela supressão da enfermidade, da epidemia, ou pela mitigação da epidemia. Então, mientras que a mitigação da epidemia era mais eficaz do ponto de vista econômico, a supressão da epidemia era mais eficaz do ponto de vista sanitário, menos eficaz do ponto de vista sanitário com as considerações científicas que eles fizeram, menos eficaz do ponto de vista da economia. Então, nós temos agora que as relações entre economia e ciência ficaram um pouquinho diferentes das crises que tivemos até agora, que eram crises onde a legitimação da economia e a legitimação da ciência, do desenvolvimento tecnológico, eram legitimações contrárias à Constituição, mas muito harmônicas entre elas. Agora a situação é muito diferente. Agora a posição da Constituição tem que ser mais importante pela proteção dos valores superiores, da dignidade da pessoa, pela proteção da saúde, pela proteção da vida das pessoas.
E aqui temos também que procurar compreender a ciência com um ponto de vista mais congruente com os valores constitucionais. Eu poderia referir ao texto que eu publiquei, que o ministro Gilmar citou no Correio Brasilense, onde eu analisava o problema da narrativa que foi estabelecida em muitos países, mesmo na Espanha, onde se dizia que o problema era um problema menor, um problema da gripe, um problema que tinha relação com as pessoas anciãs e com as pessoas com outras doenças, então que não era um problema geral. Eu dizia, não, isso é uma interpretação contrária aos valores constitucionais. Os valores constitucionais da solidariedade estão a nos dizer que nós temos que considerar a epidemia mais grave, mais importante, precisamente porque a epidemia vai afetar a pessoas mais vulneráveis, como os ancianos e as pessoas que têm outras doenças. Por não fazer essa interpretação constitucional da situação, pela interpretação dos dados que eles fizeram, o resultado foi mesmo não funcional do ponto de vista do controle da epidemia, porque rompeu a cadeia de solidariedade que tem que ter uma sociedade. As pessoas jovens pensaram que não era um problema geral, que era um problema só de alguns grupos mais vulneráveis, não tomaram muitas precauções para não prejudicar essas pessoas mais vulneráveis. Então, mesmo essa narrativa que não foi solidária, foi também uma narrativa disfuncional para o controle da epidemia. Eu acho que nós temos que, quando analisamos os dados, quando analisamos a ciência, incorporar também a interpretação constitucional, incorporar também os valores e os princípios constitucionais. E isso fica mesmo no informe do Imperial College para o Reino Unido. Nesse informe, depois, se vocês gostam de ver uma referência que eu achei de uma entrevista a um dos autores do informe na revista do Instituto Tecnológico de Massachusetts, nesse informe se dão as duas opções científicas. Uma opção científica é a supressão da enfermidade, quer dizer, as medidas para se distanciar as pessoas e procurar controlar a rapidez da enfermidade. Se a enfermidade não se propaga tão cedo, então nós podemos controlar melhor, porque as estruturas sanitárias podem fazer um controle melhor da enfermidade. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade que foi estabelecida nesse informe é a possibilidade da morte de muitas pessoas, mais de 100.000 pessoas, pessoas que poderiam morrer muito perto pelas medidas muito limitadas de contenção, só para grupos de pessoas mais vulneráveis, limitadas de contenção, que, afinal, estavam orientadas à proteção da economia. Então, qual é o problema? O problema é que uma pessoa, não estamos a falar de um robô, estamos a falar de uma pessoa que está a definir-se a si mesma como um científico. Em um informe, estabelece a possibilidade científica da morte de cientos de milhares de pessoas como uma possibilidade legítima da atuação pública, uma possibilidade legítima das políticas públicas a desenvolver do Reino Unido. Na verdade, o Reino Unido começou a desenvolver essas políticas, mas depois compreendeu que uma política que vai a provocar cientos de milhares de pessoas mortas com um espaço de tempo de alguns meses, não é uma política que pode ser defendida do ponto de vista da atuação pública. Então, nós precisamos também compreender de um modo diferente a ciência, someter a ciência
aos valores constitucionais, entender que a ciência não pode estabelecer decisões, mesmo opções, escolhas que sejam contrárias aos direitos constitucionais, que sejam contrárias aos valores constitucionais, aos princípios constitucionais, e estabelecer uma relação diferente da economia, ciência e constituição. Tenho que dizer que nesta crise temos também algumas esperanças no sentido que nós fechamos a economia em muitos países, fechamos a economia. Uma coisa que parecia impossível, fechar a economia, nós fechamos a economia. Fechamos a economia, com isso que foi também, tive algumas coisas positivas, como a proteção da natureza, que foi mais desenvolvida nestes dias de economia fechada. E isso quer dizer que nós podemos estabelecer novos equilíbrios no futuro entre a economia e a Constituição. E não considerar que a Constituição tem que estar submetida à economia. Podemos interpretar também a economia do ponto de vista constitucional. E isso também podemos fazer com a ciência. As decisões que, afinal, os governos estão a adoptar são decisões que não têm relação com as escolhas mais aconselhadas pelos científicos, no sentido de escolhas que não foram prejudiciais para a economia. Então, eu considero que, do ponto de vista do direito constitucional, a crise é uma crise terrível, porque nós temos muitos mortes, temos muitos problemas de muitos pontos de vista, mas temos também que utilizar a crise para interpretar de novo algumas das questões importantes no desenvolvimento das políticas públicas do Estado, da Constituição no século XXI. Depois, naturalmente, temos outras coisas importantes para compreender do ponto de vista constitucional, que tem relação com a intervenção das autoridades chinesas, também de Coreia, e agora outras autoridades, para o controle da epidemia através da utilização dos dados pessoais, que tem relação com questões geopolíticas, o progressivo aumento da presença da China no mundo depois desta epidemia, pelas razões que nós podemos desenvolver depois no colóquio, se vocês gostam. Temos também algumas coisas do ponto de vista da Constituição do Estado Nacional, a relação entre os poderes do Estado, as medidas que podem ser adoptadas para o controle da economia, são medidas que, como todo direito de emergência, tem que ficar submetido ao controle judicial e também submetido ao princípio de proporcionalidade. São medidas que têm que ficar provisórias, que têm seu âmbito de validade temporal submetido a condições de prescrição, a condições provisionais. Então, temos muitas coisas para debater do ponto de vista do direito constitucional. Eu fiz uma introdução geral com as coisas que me parecem mais importantes, mas cada desses níveis da reflexão pode ser muito importantes para compreender os problemas que nós temos agora com a crise sanitária do ponto de vista do direito constitucional, mas também os problemas que nós podemos ter no futuro do ponto de vista do direito constitucional, do ponto de vista dos direitos das pessoas, da democracia, da proteção dos direitos, naturalmente do direito à saúde, o direito à vida, são os primeiros, mas também temos outros direitos que temos que procurar a sua proteção, equilibrar a sua proteção. A utilização dos dados pessoais pelos governos tem que estar submetida às mesmas condições provisórias que todo direito excepcional. Não é aceitável utilizar dados pessoais para incorporar as companhias tecnológicas
e como incorporaram tantos dados pessoais que nós temos agora na nossa atividade na internet. As companhias tecnológicas vivem dos dados. Eu vou terminar a minha intervenção com um exemplo que pode ser importante para compreender. A companhia Facebook comprou, são dados do The Economist, comprou a companhia Instagram por $1.000 milhões e comprou também a companhia WhatsApp por 19 mil milhões de dólares. Então, é uma quantidade verdadeiramente muito grande. Mentre que a companhia Instagram tem já umas entradas, tem um volume de business, de negócio para Instagram, a companhia WhatsApp, como não tem publicidade, não tem praticamente entradas, volume de negócio para Instagram. Por que a companhia Instagram, Facebook vai a comprar, vai a ter uma companhia por 19 mil milhões de dólares e depois todas as despesas que tem que fazer para manter essa companhia sem entrada, sem ter um negócio, uma incorporação a seu negócio. É muito fácil de compreender, são os dados pessoais, são os dados pessoais que são muito importantes no processo de digitalização da sociedade. Então, nós temos que controlar que os dados pessoais que os governos, as companhias tecnológicas vão acumular nesse tempo da epidemia têm que ser utilizados só de maneira provisional, provisória, e tem que ficar depois para os cidadãos, não podem ser utilizados no futuro. Temos muitas questões para debater. Eu tinha só meia hora para falar, eu terminei já com a minha fala, agora podemos debater todas essas questões. Muito obrigado. Obrigado, Paco, por essa belíssima contribuição e por esse panorama sobre esse tema extremamente controvertido e trazendo o pano de fundo do constitucionalismo, a ideia de que a Constituição tem realmente uma missão racional de proteger os direitos e de fazer com que os poderes funcionem de maneira separada, independente e harmônica. Ao longo dos anos, essa é a construção que se tem desenvolvido. Em outros textos, você tem chamado a atenção, e neste também, para o problema dos novos meios de comunicação, a nova mídia social e a afetação que isto tem, inclusive sobre a legitimidade das eleições. Vimos no episódio da Cambridge Analytica a questão da eleição do Trump, aí também o Brexit e possivelmente, inclusive, o uso das redes sociais nas eleições brasileiras. É uma questão que preocupa para o desenvolvimento da democracia. E são questões importantes. Mas você colocou no artigo que foi publicado no Correio Brasiliense a preocupação para que nós pensemos não de maneira pragmática ou numa ideia de consequência, mas que nós pensemos voltemos à raiz do constitucionalismo. A justificativa de que velhos estariam morrendo com esta pandemia parecia que pacificava a todos, quando se viu que, na verdade, era algo muito mais generalizado. E você fez, então, a pergunta-chave. Deveríamos estar tranquilos só porque pessoas mais idosas estão falecendo? Claro que não. E era preciso, portanto, que os valores constitucionais fossem colocados. Eu colocaria também, tendo em vista que você está lidando com a temática de uma
forma mais abrangente e ofereceu-nos um outro texto de leitura, que é sobre a logística, como atuar nessa questão, quer dizer, que tipo de estratégia nós temos que ter, tendo em vista a potencialidade de contaminação e a falta de disponibilidade de leitos, por exemplo. Eu colocaria um outro desafio que talvez na Itália e na Espanha vocês vivam de uma maneira diferente, que é a questão federativa. Aqueles que lerem os nossos jornais de ontem, de anteontem e de hoje, verão que nós temos no ar um conflito federativo. As matérias envolvidas nesta questão, elas envolvem temas que são da competência da União, mas que também são da competência dos estados e municípios. E nós temos dificuldades de engendrar, muitas vezes, ações conjuntas. No atual momento, nós estamos vendo isto, a ponto de vermos governadores dizendo que vão adotar uma dada linha de entendimento, por exemplo, liberar o transporte, e prefeituras de capitais dizendo que caminharão ou que continuam alinhado ao entendimento do isolamento mais completo e proíbe o transporte na esfera local. Em suma, gostaria que comentasse um pouco esse cenário, tendo como pano de fundo um país de dimensões continentais, como é o Brasil, com uma estrutura federativa, né? Portanto, são 27 estados e 5.600 municípios. Sim, para nós, na verdade, é muito similar ao Brasil, porque nós não temos um Estado federal, mas nós temos na Itália e na Espanha um Estado regional, um Estado autonômico, que tem as características, sobretudo na Espanha, muito parecidas, assemelham muito ao Estado federal. Então, nós temos na Espanha a competência da sanidade, da saúde, e a competência das comunidades autónomas. A competência do que no Brasil seria os estados, não? A competência dos territórios, não a competência do centro. Só que quando nós temos a compreensão da natureza do problema, um problema que é um problema global, é um problema que não tem relação só com um território em particular, mas com todo o país e depois com todo o mundo. O governo central, o governo do Estado, compreendeu que era necessário uma articulação das soluções ao nível que seria federal para vocês, não? Ao nível federal, para compreender melhor. Vou falar de nível federal, nível estadual, para compreender melhor a situação da Espanha. Então, mesmo se para nós as competências do direito à saúde, não da regulação da saúde do ponto de vista legislativo, mas as competências da gestão dos hospitais, das instituições sanitárias, todas são competências das comunidades autónomas, compreender mesmo que os estados no Brasil. A competência para o estado de alarma é a competência estadual, a competência federal, para compreender. Estadual na Espanha, federal no Brasil. Então, o que fez o governo espanhol é, através da declaração do estado de alarma, incorporar algumas competências para ajudar as comunidades autónomas a desenvolver as suas competências. Quer dizer que as comunidades autónomas têm também as suas competências, podem estabelecer as suas decisões. Muitas comunidades autónomas fizeram muitas coisas do ponto de vista logístico, eles compraram diretamente na China as provisões necessárias para o controle da epidemia, para ajudar as instituições de saúde. Mas o governo estatal foi o que estabeleceu para fechar as
a economia, para fechar a economia do país em setores que não são essenciais, para estabelecer o confinamento nos domicílios das pessoas. Isso são competências só do governo central, do governo que para você seria o governo federal. Então, até agora, nós temos, sobretudo, a coisa mais importante, seja em Itália, em Espanha, que nós temos culturalmente a mesma percepção em qualquer dos níveis institucionais das coisas que precisamos fazer para o controle da epidemia. É o problema que vocês não têm no Brasil, eu acho. Não? Vocês têm, ao nível federal, uma percepção que é mais orientada à economia, mais orientada à mitigação da epidemia, e ao nível estatal, mais orientada à supressão, mais orientada à proteção da saúde e aos direitos das pessoas. Se eu compreendi, pelas as coisas que eu conheço de Brasil, esse pode ser o problema. Não é tanto o problema das competências que tem cada dos níveis, mas é sobretudo o problema da similitude, da harmonia entre as percepções culturais do modo em que tem que combater a epidemia em Itália, na Espanha, que é muito similar em todos os níveis de governo, e em Brasil eu acho que tem muitas diferenças importantes entre o nível federal e o nível estadual. É verdade que temos essas disputas, mas a mim parece que a orientação do Ministério da Saúde ela é inconfundível. O Ministério da Saúde, portanto, federal, é inconfundível com as posições que também estados e municípios, em princípio, vêm defendendo. Surgiu aí esse problema político a partir de um certo posicionamento do presidente da República. Mas essas são questões que depois nós podemos debater. Eu acho que é importante que outras perguntas fossem feitas ao professor Paco Balaguer. Eu não nós recebemos algumas perguntas por meio aqui do nosso bate-papo de Tiago Costa, Andréia e Rosana. Eu pediria que os participantes que mandaram essas perguntas ficassem à vontade para perguntar aqui pelo áudio para o professor Paco Balaguer. Bom, Bom dia, eu acho que eu vou fazer minha pergunta, então, se vocês me permitem. Claro. A pergunta que eu fiz pelo chat, ela se baseia numa percepção que eu tenho tido de que está sendo comparado a nossa estrutura federativa com a estrutura federativa, por exemplo, dos Estados Unidos, né, com a Confederação, apesar da nossa história completamente distinta, né, pela forma com que foi formado nosso Estado, mas que tem ganhado uma certa tração em certos segmentos, a percepção de que uma confederação, ou algo parecido com uma federação, seria uma saída mais viável, né, face a esses conflitos que a gente está vivenciando. Né? E eu gostaria de saber de vocês se vocês acreditam que esse tipo de
de percepção, ela poderia vir a ganhar tração também no nosso legislativo nos próximos anos? E quais efeitos vocês acreditam que isso poderia ter, né, futuramente nas discussões sobre, até nas eleições, né, se como é que isso poderia impactar na nossa vivência política e quais impactos poderia ter na nossa Constituição? Obrigada. Eu acho que, pelo que eu conheço, não acho que tem muitas diferenças da situação do Brasil e da situação dos Estados Unidos. Eu acho que temos ao nível federal, temos um presidente que tem umas posições políticas muito semelhantes do ponto de vista das atuações necessárias para o controle da epidemia. Eles estão a fazer umas intervenções muito, eu não sei como dizer, caóticas, não? Muito estranhas do ponto de vista científico, do ponto de vista das atuações necessárias, muito diferentes dos outros países do mundo. E depois temos o nível dos estados que estão a fazer muitas coisas, também ao nível dos municípios nos Estados Unidos, só que eles não têm, até agora, não têm uma intervenção, como eu acho que também no Brasil tem uma intervenção do Parlamento Federal, mas não tem uma capacidade da liderança do presidente do Brasil ou do presidente dos Estados Unidos. Eles são pessoas que até agora criaram confusão mais que ajudar ao controle da enfermidade. Essa é a minha percepção do problema. Bom, gente, há mais perguntas. Alguns participantes encaminharam, o Marcos encaminhou aqui para a gente uma pergunta por meio do chat. Professor, como a ordem constitucional pode apontar mecanismos para preservar o Pacto Federativo e o Estado Democrático de Direito? Se o Marcos quiser também complementar essa pergunta. Sim, contestar agora. Eu acho que nós temos que repensar, pensar de novo a ordem constitucional na sociedade do século XXI. Nós temos agora uma Constituição que não falo só da Constituição do Brasil, mas mesmo a Constituição da Espanha, dos outros países, que fica muito isolada, muito marginada no espaço público. Pelas intervenções da economia, pela crise econômica, a Constituição ficou muito enfraquecida, porque as decisões foram estabelecidas pelos agentes globais financeiros, foram impostas ao sistema constitucional dos Estados, e pelas intervenções nos processos comunicativos das companhias tecnológicas através das aplicações de internet, das redes sociais. Nessas aplicações estão a produzir uma fragmentação, uma radicalização do espaço público, uma cultura muito diferente da cultura constitucional, da cultura do Estado de Direito, uma cultura que está a produzir uma involução democrática e constitucional. Então, acho que nós temos que repensar a Constituição nos termos da sociedade do século XXI. E isso também do ponto de vista da distribuição do poder político, do poder territorial. Nós temos essa mesma reflexão na Espanha, não? Quais são as competências que têm que ficar nas mãos dos estados no Brasil, quais são as competências que têm que ficar nas mãos da federação, mesmo na Espanha, quais são as competências que têm que ficar nas mãos da União Europeia,
das instituições de integração supranacional, porque nós temos, além dos níveis estaduais federativos, temos também o nível da integração supranacional da União Europeia. Eu acho que, para compreender isso, nós temos que compreender o direito constitucional hoje do ponto de vista da globalização, do ponto de vista dos agentes globais que têm o poder político de intervenção nos Estados. Então, isso quer dizer que nós temos que atribuir as competências a cada nível para fazer uma sua mediação entre o nível supranacional, no caso da Espanha, ou o nível da globalização, o nível global, no caso do Brasil, e o nível dos estados, no caso do Brasil. Ou seja, cada dos níveis do poder tem que fazer uma labor de mediação entre os outros níveis e os níveis superiores, não? Os níveis inferiores ou níveis superiores. A federação, a mediação entre os níveis estaduais e a globalização, os estados entre os níveis, o nível federal e os cidadãos, não? Eu acho que para estabelecer as competências é muito importante, mas todo o sistema teórico das competências, da distribuição de competências, tem uma prova depois com a realidade. E a realidade é que, além do sistema de competências no Brasil, vocês têm um problema pelo controle da epidemia. E o problema se chama Bolsonaro. Para dizer as coisas com toda a naturalidade, assim, isso não quer dizer que eu possa fazer uma crítica como pessoa que não sou brasileiro do presidente do Brasil, mas é a mesma crítica que pode fazer qualquer pessoa do Trump ou de outros presidentes que até agora não contribuíram a fazer o controle da extensão da epidemia. Porque o problema do Brasil e o problema dos Estados Unidos, nessa altura não é o problema do Brasil. É também o problema da Espanha, é também o problema da Itália, é também o problema da China. Nós temos problemas globais e temos que estabelecer políticas globais para o controle do problema. Se os presidentes de países tão importantes como Estados Unidos ou Brasil não fazem o seu trabalho para o controle da economia, isso não é só um problema para o Brasil ou para os Estados Unidos, porque o problema é um problema também para nós, para a Europa, para a China, para outros países do mundo. Então, eu acho que agora nós temos mais liberdade para criticar, quando menos, as questões que têm a ver com a epidemia, porque é um exemplo muito claro de como os problemas que parecem problemas nacionais são problemas globais. E temos que dar uma resposta global. Essa resposta global tem que ser homogênea, tem que ser harmônica entre todos os países do mundo. Bom, pela ordem, nós temos mais algumas perguntas. O primeiro inscrito, o Davi, sinalizou a vontade de perguntar. Bom dia, estão me ouvindo? Sim, sim. Bom, inicialmente gostaria, na verdade, Davi é o nome do meu filho, estou aqui com minha esposa Juliana, meu nome é Pablo, gostaria de agradecer a iniciativa e gostaria de fazer uma pergunta ao professor Cachejón, se ele entende no sentido de que a Constituição espanhola tinha instrumentos para lidar com este momento de excepcionalidade, se a Constituição oferecia as ferramentas necessárias para lidar com esta situação. Desde já, obrigado. Muito obrigado. A verdade é que todas as constituições têm instrumentos para o controle da epidemia. Não é tanto um problema dos instrumentos constitucionais, mas é sobretudo um problema da cultura constitucional. O que eu escrevi no Correio Brasiliense não era um problema dos instrumentos constitucionais, era um problema da cultura constitucional, era um problema da concepção da Constituição como uma concepção que no mundo do século XXI, onde a tecnologia e a economia são os grandes
agentes de legitimação das atuações dos poderes públicos mesmo, a Constituição não tem uma sua função, como tive em outros períodos da história do constitucionalismo moderno, mesmo a final do século XX, onde os valores constitucionais são muito importantes para interpretar, para compreender a realidade. E nós agora não compreendemos a realidade do ponto de vista dos valores constitucionais. Nós compreendemos a realidade do ponto de vista da economia e da ciência, da tecnologia, mas não do ponto de vista dos valores constitucionais. Então, não é um problema das habilitações competenciais que pode ter a Constituição espanhola ou outras constituições. Nós temos a possibilidade da declaração do estado de alarma na Constituição espanhola. Na Constituição italiana não tem contemplado o estado de alarma, mas eles fizeram as mesmas coisas. E fizeram as mesmas coisas primeiro que nós, porque tem as possibilidades. Quando nós temos, vocês têm que compreender, vocês sabem muito melhor que eu, seguro, que do ponto de vista das fontes do direito, as regulações, como as regulações contra a lei, as regulações de emergência, das situações de emergência, podem ser feitas para preservar os valores superiores da vida, da saúde das pessoas. Só que são provisórias, não podem ficar no tempo, estão submetidas também ao controle judicial e têm que respeitar o princípio de proporcionalidade. Esses são os elementos que ficam essenciais para a atuação do poder público. Não precisamos mais. Só que precisamos valores constitucionais mais reconhecidos pela sociedade e não compreender o mundo, compreender a vida das sociedades do ponto de vista das tecnologias ou do ponto de vista da economia e não do ponto de vista dos valores constitucionais da dignidade da pessoa. Bom, a fim de otimizar um pouco os nossos trabalhos, eu vou propor da gente apresentar as perguntas ao professor Balaguer em blocos. A próxima pergunta foi apresentada pela Maria Janaína. Bom dia. Considerando o movimento de descompasso entre governos estaduais e governo federal, qual o posicionamento dos municípios, já que eles estão na linha de frente do enfrentamento do problema? E a próxima pergunta, que nós gostaríamos que o professor Balaguer interessasse também em conjunto, foi formulada pelo participante Luiz Weber. O professor menciona as crises constitucionais do século XXI. E, no caso atual, o senhor fala de uma crise de solidariedade geracional entre jovens e idosos. No caso brasileiro, como reagir a um líder populista que corrói a Constituição Federal por dentro, que mina o princípio da solidariedade escrito no artigo 3º, que desdenha dos cenários que apontam muitas mortes de idosos, que deteriora a ordem constitucional? Essas são as duas perguntas seguintes apresentadas pelos nossos participantes. Sim, dos municípios, eu acho que vocês têm municípios com muitas competências, mesmo do nível legislativo. Nós temos na Espanha, nos outros países, menos competências. A verdade, vocês falam de muitos municípios, eu acho, me lembro alguns dos congressos comuns que nós temos, espanhóis, brasileiros, portugueses, não? Vocês falam de mais ou menos 4.000 municípios no Brasil, como uma coisa de um número excessivo de municípios. Nós temos mais de 8.000 municípios na Espanha. Então, é um problema geral. Não? Nós temos muitos municípios, temos muitos territórios que têm a sua identidade e não querem se integrar a outros municípios. Temos, então, muitos municípios e as competências no Brasil são muito importantes, mas também na Espanha alguns municípios estabeleceram medidas provisórias para fazer o controle da epidemia. Do populismo, eu gostaria de recomendar, se vocês, não sei se vocês conhecem, temos um livro de Pierre Rosanvallon que foi publicado
em janeiro deste ano, ela chama o século XXI o século do populismo. Então, temos grande problema com o desenvolvimento do populismo. Por que o populismo? Na verdade, eu acho que para compreender o desenvolvimento do populismo, temos que compreender as condições da crise do constitucionalismo no século XXI. Quando os agentes globais, sobretudo os agentes econômicos, no período da crise econômica, estabeleceram as condições econômicas, as políticas econômicas dos estados, dos países, as pessoas que fizeram a sua eleição no parlamento, nos diferentes níveis de governo, compreenderam que, infelizmente, a democracia representativa não era tão representativa, porque ficava fora de uma grande parte da ação pública aquelas decisões estabelecidas pelos agentes globais, pelos agentes financeiros, pelos especuladores financeiros. Então, isso quer dizer que começou na Europa, acho que, de outro modo, em outros países, a ideia de que as élites políticas não nos representam. Nós não podemos considerar que nos representam, porque, afinal, quando nós votamos umas políticas nas eleições, depois os governantes estão a fazer outras políticas muito diferentes de que fizeram nas eleições. Então, o populismo tem como dizer, um background, uma fundamentação na crise econômica que foi um impulsor muito grande do desenvolvimento do populismo. Mas a verdade é muito difícil estabelecer uma ação da superação do populismo nos países, porque para superar o populismo, muitas pessoas, e sobretudo os partidos tradicionais, têm que compreender que têm que trocar, têm que cambiar, que mudar a sua política e, com uma perspectiva histórica, incorporar os diferentes níveis de governo as pessoas que são mais responsáveis e não incorporar as pessoas que podem ter uma maior atração eleitoral, porque essas pessoas têm uma relação mais intensa com a evolução, as pautas culturais estabelecidas pelas companhias de internet, pelas aplicações de internet e pelas redes sociais. Então, eu acho que é interessante fazer a comparação. Eu fiz a comparação num trabalho que vai publicar o IDP sobre a Constituição de Weimar, a comparação entre as condições da crise da democracia da Constituição na Constituição de Weimar, no período de entreguerras, e a crise que nós temos agora da democracia e da Constituição. Na verdade, temos mais anticorpos para nos defender dos problemas, e por isso que nós não temos o medo a uma situação como a situação da Guerra Mundial, da incorporação dos fascismos ao poder político, mas, na verdade, a incorporação de pessoas que são irresponsáveis, precisamente porque são irresponsáveis aos níveis mais elevados da decisão política, não é uma boa notícia, e muitas pessoas deveriam fazer uma reflexão, as pessoas que têm a capacidade de impulsar os governantes, o poder do Estado, fazer uma reflexão do que eles fizeram em alguns países quando incorporaram pessoas que não são muito responsáveis, que são pessoas muito estranhas do ponto de vista da política tradicional aos máximos níveis supremos da atuação política. Porque depois temos os problemas. E os problemas são resolvidos muito melhor pelas pessoas equilibradas, pelas pessoas responsáveis, e não pelas pessoas populistas, pelas pessoas que têm uma orientação populista.
Bom, nós temos mais alguns inscritos, professor, já, enfim, estamos daqui a pouco nos aproximando do nosso limite de horário, mas, enquanto isso, gostaria de tentar endereçar a palavra para as perguntas de 3 participantes. A primeira, pela ordem, é feita pelo Tiago José Agostini. Ele questiona: há um fato político relativamente novo no Brasil, expresso pelo chamado Fórum de Governadores, ou mesmo os consórcios regionais de governadores. Embora a competência constitucional seja limitada nesse sentido, os professores acreditam existir espaço para atos normativos por parte dos governos estaduais, como convênios? Essa pergunta foi feita pelo Tiago José Agostini. As próximas 2 perguntas foram indicadas pelo Tiago Costa e pela Paula Mendonça. Se esses participantes quiserem se manifestar oralmente, também ficam convidados para fazê-lo. Olá, eu sou a Paula e eu posso fazer a minha pergunta? Por gentileza. Ok. Hay el conflicto de muchas cosas. Por ejemplo, la salud, la integridad de las personas, mientras la libre iniciativa y la libertad de trabajo existen también. A mí me gustaría saber si su perspectiva acerca de la postura de cerrar la población en casa. ¿Eso te parece, por ejemplo, según la perspectiva de Robert Alexi y otros, cuando hay conflicto principiológico, adecuado o proporcional? Y delante de eso, ¿cómo un país que tiene voluntad y acción en concretizar una postura constitucional adecuada debe confrontar la economía y la integridad de las personas al mismo tiempo? En mi perspectiva, ese es el dilema internacional y el principal desafío que nosotros vamos a encarar ahora. ¿Cómo usted piensa? ¿Qué usted piensa acerca de eso, por favor? Gracias. Devo rispondere a sua agora ou... Sim, por enquanto são pela primeira pergunta, eu acho que é muito interessante a coordenação das autoridades estaduais. Não? Eu acho que se eles têm a possibilidade de fazer uma coordenação, além naturalmente das competências do nível federal, mas fazer uma coordenação horizontal dos estados, das autoridades estaduais, eu acho que é muito positivo. Não? Nós temos também na Espanha, nos outros países, essa possibilidade. Eu acho que pode ser, em geral, muito positivo, mas, embora mais positivo, se nós considerarmos a situação agora com a epidemia. Precisam a coordenação, às vezes precisam também ajuda. Nós temos, na Espanha, em Madrid, temos a situação mais perigosa do ponto de vista da extensão da epidemia. Agora, felizmente, temos uma situação de estabilização da epidemia, e sobretudo em Madrid. Então, temos, nos próximos dias, eu acho que a situação vai ser muito melhor. Ou seja, a tendência é a mesma que os dias passados. Mas o que fizeram as comunidades autônomas na Espanha, que é o mesmo que os estados no Brasil, é ajudar as comunidades que não tiveram os problemas tão graves nesse momento em que Madrid tem os problemas mais graves. Então, eles enviaram material sanitário a Madrid para ajudar o combate da epidemia em Madrid, porque algumas comunidades autônomas não têm problemas tão graves na Espanha. Então, isso podem fazer também vocês nos estados do Brasil,
quando tenham os mesmos problemas. Se alguns estados têm uma situação mais grave do ponto de vista da extensão da epidemia, quando tem problemas, sobretudo, das unidades de cuidados intensivos nos hospitais, podem ajudar os estados que têm uma posição muito melhor do ponto de vista da extensão da epidemia. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta tinha relação com a contraposição entre as liberdades, direitos, o direito à vida, a economia, não? Não temos uma possibilidade de escolha. A única solução é estabelecer as medidas de distanciamento social, não? As medidas para que as pessoas possam ficar sem ser infectadas pela enfermidade. Isso estão a fazer todos os países. Não é que todos os países do mundo ficam errados, não? Porque é a única possibilidade. É a única possibilidade. Isso quer dizer que a economia dos países vai ficar com um grande problema nos próximos meses e que nós temos que recuperar o ano próximo tudo o que perdimos na economia dos países neste ano. Mas não temos a possibilidade de escolha. Não é uma opção dizer que a economia tem que ser preservada e deixar a saúde das pessoas fora, a dignidade das pessoas, a vida das pessoas fora. Eu acho que se os dirigentes não têm interesse em fazer a proteção da vida das pessoas e que esses dirigentes acham que é possível aceitar centos de miles de mortes com uma estratégia não de supressão da epidemia, mas de mitigação da enfermidade, isso não é congruente com os valores constitucionais, não é aceitável. E o que eles podem fazer é predicar com exemplo. Então, se eles acham que a morte das pessoas não é importante, podem predicar com exemplo. Podem começar eles a fazer o exemplo de se a vida é ou não é importante. Bom, dando continuidade, gente, pela ordem, acredito que essas vão ser as nossas últimas perguntas ao professor Paco Balaguer, já mais uma vez agradecendo pela disponibilidade. A gente conseguiu, acredito que cobrir muitos assuntos e muitos questionamentos foram endereçados. Para finalizar, portanto, eu destacaria pela ordem as perguntas de Leonardo Lavelli e Bruno Martins. Leonardo Lavelli argumenta: professores, nas últimas semanas, os tribunais brasileiros, incluindo o Supremo Tribunal Federal, receberam inúmeras demandas relacionadas à crise da saúde pública, notadamente reivindicando a atuação do Poder Judiciário na formulação de políticas públicas pontuais de combate à epidemia. Visualizam que a deficiência da atuação estratégica das autoridades administrativas pode fazer com que o judiciário atue como mediador da crise? Estamos diante de mais um elemento de elevação do poder judicial ao mesmo cenário em relação aos tribunais nos países europeus? Essa foi a pergunta de Leonardo Lavelli, portanto, discutindo a atuação do judiciário na crise. A pergunta seguinte é de Bruno Martins. Professores, bom dia. Gostaria que os senhores contassem a questão do movimento que tem ocorrido nos últimos dias a respeito das possibilidades de adiamento das eleições em decorrência da pandemia do Covid-19. Aproveitamento político ou hierarquização de valores constitucionais, já que se fala, inclusive, em prorrogação de mandatos de prefeitos e vereadores. Essa, portanto, professor Paco, acredito que sejam as últimas perguntas que temos tempo de endereçar. Muito bom. Eu não compreendi a primeira. A primeira é as intervenções judiciais. Qual é o sentido das intervenções judiciais? Contra as medidas estabelecidas pelos estados para controle da enfermedade, contra os confinamentos domiciliários, ou qual é o sentido das demandas?
Acredito que a pergunta do participante Leonardo seja bastante ampla, professor, envolvendo exatamente também esse ponto do eventual descumprimento das regras de isolamento, mas também tem havido uma grande judicialização em torno das políticas de restrição a transportes na verdade, tem se judicializado também as medidas que estão sendo adotadas pelos municípios e pelos estados relacionadas à restrição de transportes e outras medidas. A gente também tem assistido um grande fenômeno de judicialização em matérias relacionadas ao sistema prisional. O Conselho Nacional de Justiça expediu, na semana passada, uma recomendação para que os juízes avaliassem a situação prisional de detentos que estão dentro do grupo de risco, e essa recomendação também tem, claro, gerado muita judicialização, principalmente por parte de detentos que querem substituir a prisão para um regime de prisão domiciliar, por estarem expostos a algum tipo de risco no sistema carcerário. Sim, então são intercompetenciais, questões que têm relação com as medidas e com outras possibilidades de atuação na crise. Na verdade, na Espanha, nós não temos intervenção judicial, só uma intervenção em sentido contrário às que eu compreendi do Brasil, uma intervenção para estabelecer se foram autorizadas atuações, manifestações públicas quando as condições requeriam mais controle da epidemia, então, um sentido muito contrário ao que vocês falam. Eu acho que, em Brasil, muitas pessoas não compreendem a natureza da epidemia. São milhares de pessoas de mortes na Espanha, milhares de mortes na Itália, e serão milhares de mortes no Brasil. Nenhum tem a capacidade de decidir sobre a morte de outras pessoas. Isso é fundamental do ponto de vista constitucional. Por isso que eu dizia, é melhor predicar com o exemplo. Se vocês acham, dirigentes políticos, que não precisamos de supressão da epidemia, que precisamos só de mitigação, vocês ficam no seu domicílio sem ajuda sanitária e predicam com exemplo. Eu acho que Johnson não está fazendo isso na Reino Unido. Seguro que ele tem uma assistência sanitária muito importante. Mas a vida de Johnson, do ponto de vista constitucional, tem o mesmo valor que a vida de qualquer pessoa do Reino Unido. De qualquer pessoa. A vida do presidente do Brasil, do presidente dos Estados Unidos, tem o mesmo valor que a vida de qualquer pessoa, de qualquer população do Brasil, mesmo a pessoa mais pobre do Brasil. A sua vida, do ponto de vista constitucional, tem o mesmo valor que a vida do presidente Bolsonaro. E se vocês não compreendem isso, não compreendem nada do direito constitucional. Não acho, naturalmente, para as pessoas que fizeram a pergunta. É para dizer que temos que compreender o sentido, a natureza dos direitos constitucionais. Os direitos são os mesmos para todas as pessoas. Só que eu compreendo também que na Espanha, na Itália, na Alemanha, mesmo nos Estados Unidos, os governos vão ajudar as pessoas que têm dificuldades econômicas. Não podemos deixar a economia fora. Não podemos dizer que a economia não é importante. A economia é importante. E por isso que é importante os governos têm que ajudar. Tem que ajudar a fazer o fechamento da economia, mas, ao mesmo tempo, a estabelecer as medidas para que as pessoas que trabalham, que têm o seu trabalho, que têm que se alimentar todos os dias, tenham as possibilidades de uma ajuda econômica do Estado para não ficar desprotegidos ante a situação da epidemia. Então, nós temos que equilibrar as medidas de proteção da vida e da saúde e as medidas de proteção da economia, quer dizer, as medidas de proteção das pessoas que têm as suas empresas, os seus negócios, que têm que sair
trabalhar e que podem perder o seu trabalho com essas condições da extensão da epidemia. Isso é muito importante, é isso que os governos têm que fazer. Mas a escolha entre o confinamento domiciliário e a possibilidade de ficar sem medidas de contenção, de supressão da epidemia não é uma escolha real. Nós não temos mais que uma possibilidade. A possibilidade é o combate da epidemia com todos os meios que temos a nosso alcance. E também com os meios econômicos para ajudar as pessoas que têm necessidades futuras. Isso quer dizer também que a intervenção dos tribunais é intervenção importante para controlar todos os poderes públicos, mas para controlar do ponto de vista da proporcionalidade das atuações, não para controlar quando os poderes públicos estão a preservar a vida das pessoas. A preservação da vida das pessoas não é discutível do ponto de vista do direito constitucional. É um valor supremo, é um valor essencial. E nós temos que procurar que esse valor essencial seja realizado em qualquer país que tenha uma Constituição, particularmente em Brasil, que tem uma boa Constituição, uma Constituição muito importante do ponto de vista do direito constitucional. Então, outra pergunta era... No... Perdão, professor. A última pergunta era também da... A última pergunta era do Bruno Martins, relacionada à possibilidade de adiamento das eleições. No Brasil, nós estamos tendo essa discussão. Sim. Não, eu esqueci a última pergunta. Nós temos o exemplo da França. França estabeleceu as medidas muito importantes para o controle da epidemia, mas ficaram embora as eleições. E isso provocou, eu estou seguro disso, provocou mais infecções pela realização das eleições. Na Espanha, nós temos tido um adiamento das eleições nos País Basco e Galícia, porque as eleições não são possíveis, mesmo, não falo eu só da realização das eleições. Você tem que considerar não só o dia em que as pessoas vão a votar, tem que considerar também as possibilidades de fazer uma competição eleitoral nas condições que não podem fazer reuniões de pessoas, não podem fazer algumas atividades de propaganda, não podem fazer umas eleições normais. Então, eu acho que é muito melhor o adiamento das eleições que umas eleições que podem ser perigosas do ponto de vista da extensão da epidemia e que não são eleições normais, porque não podem se celebrar com as condições das eleições normais. Ok, excelente, professor. Muito obrigado. Eu acredito que nós já estamos encaminhando para o encerramento. Já são 11h26. Não sei se o ministro Gilmar gostaria de acrescentar algo. Eu gostaria de agradecer imensamente ao nosso amigo, professor Paco Balaguer, por essa exposição claríssima, que, como ele viu também, despertou bastante interesse, como sempre, entre os participantes. Sem dúvida nenhuma, trouxe um panorama dessa crise do constitucionalismo do século XXI, vis-à-vis a esse grande desafio que agora se coloca, tendo como pano de fundo aí essa grande epidemia, e aí vem todo esse discurso eventual sobre a inadequação do próprio texto constitucional, mas, como ele mesmo disse, as constituições também já dispõem de normas para situações ligadas ao chamado estado de emergência ou estado de necessidade. No Brasil, Paco, nós estamos tendo um grande debate por conta
por exemplo, dos empregados informais, que precisam receber algum tipo de subsídio, uma vez que muitos deles são ambulantes, vendedores de rua. Na medida em que há o chamado lockdown, eles deixam de ter um público para quem vender. Então, e muitas vezes essas pessoas não estão identificadas nos sistemas bancários, nos registros governamentais para fins de ajuda ou assistência social. Então, isso está nos chamando a atenção para a necessidade de nos organizarmos mais e mais do ponto de vista social. Outra grande questão que aflora diuturnamente nas nossas informações, nas nossas redes, tem a ver com as más condições em que vivem os brasileiros, muitos empilhados nessas favelas. E, de novo, vem as recomendações que a OMS faz de distanciamento, o que resulta impossível. E aí os dados também são bastante constrangedores para nós próprios. É a ideia de que há um número muito grande de doenças nessas favelas. Por exemplo, a despeito de termos superado a tuberculose, temos uma grande quantidade de casos de tuberculose nesses ambientes, o que passa a ser uma doença pré-existente para o coronavírus. Então, me parece, e eu tenho dito aos colegas, que nós estamos obrigados hoje a discutir essas questões e colocar isso na pauta, além do fortalecimento do sistema de saúde, que já é razoável, que funciona bem, se não for superdimensionado, se não for super demandado, de fato um valor institucional, que é o SUS, e que realiza o federalismo cooperativo no plano administrativo. Nós temos essa imensa tarefa de enfrentarmos esse caos urbano em que o Brasil se converteu. Se nós olharmos uma foto panorâmica do Rio de Janeiro hoje, nós temos a impressão de que se trata de uma grande favela com umas partes urbanizadas. Isso foi mostrado há uma semana pela Globo News. Então, a mim me parece, e eu acho que essa é uma mensagem que a gente precisa passar, é que nós temos a coronavírus, essa pandemia, está mostrando muitas das debilidades que nós já tínhamos, e não no plano constitucional necessariamente, mas no plano da execução da legislação ordinária, e que nós precisamos, de fato, cuidar com muita seriedade. No mais, eu queria agradecer a sua presença mais uma vez conosco, com os colegas do IDP e com os colegas de Granada. Obrigado. Muito obrigado. Foi muito interessante a discussão. Eu acho que, na verdade, os problemas do Brasil são problemas, às vezes, imensos, pelo que o ministro falou. Por isso que eu acho que é importante considerar a possibilidade de estabelecer uma renta básica para as pessoas que não têm emprego, e depois protocolos de atuação muito mais precisos, mesmo se os protocolos podem ser insuficientes pelas situações particulares das pessoas que ficam nas favelas e não têm as condições para combater a epidemia. Então, são muitos os problemas, por isso é muito mais importante que as pessoas que estão na direção do país possam ser pessoas responsáveis, equilibradas, pessoas que possam confrontar esses problemas com um sentido constitucional. Muito obrigado. Obrigado. E só um aviso, primeiro, que os textos do professor Balaguer vão ser colocados à disposição de todos os participantes para que possam ler e, eventualmente, com eles dialogar, e que nós vamos ter, acho que agora no dia 6, a sequência deste webinar, deste seminário, agora com a presença
do professor Carlos Blanco de Moraes, de Portugal. Exatamente, ministro. Todos, portanto, ficam convidados, gente, no próximo dia 6. Os trabalhos do grupo continuarão com a participação do professor Carlos Blanco, da Universidade de Lisboa, no mesmo horário, às 10 horas, das 10 às 11h30, e também serão disponibilizados os textos desse próximo encontro para todos os participantes. Portanto, agradecendo mais uma vez a participação do professor Paco. Obrigado. Um abraço, Paco. Um abraço. Um abraço. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Bom dia.